Vou passar rapidamente uma breve apresentação do projeto de incentivo à leitura na infância, que é o que originou o nosso encontro de hoje, que é dali que saiu o diálogo literário. Já vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Tá Estamos. bom. Então, esse é o projeto de incentivo à leitura na infância, onde o nosso objetivo é trabalhar esses dois verbos da campanha de 45 anos da evangelização da FEB, que é transformar de coração e aprender de coração, porque a gente acredita que o livro tem esse potencial. O objetivo geral do projeto é promover o livro infantil espírita e incentivar a leitura na infância como elemento essencial ao cumprimento da missão do espiritismo. E como objetivos específicos desse projeto é disseminar técnicas de contação de histórias, criar materiais de apoio para os evangelizadores trabalharem os livros, divulgar os benefícios da leitura infantil, instigar a imaginação e magia do universo infantil através da leitura, estimular a criação de cantinhos de leitura em centros espíritas e evangelizações, e divulgar o Clube Infantil da Fé, que o Luiz acabou de comentar. Então, nós temos justificativas, desde justificativas que estão embasadas pela ciência, até a parte das diretrizes do plano de trabalho do movimento espírita brasileiro. Mas, principalmente, a gente encontra também nessa máxima de espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E o livro, ele entra na parte da instrução. Temos uma equipe que está espalhada por todo o estado de Santa Catarina, temos pessoas de diversas URIs participando dessa equipe, e a Magna como a coordenadora, participando da vice-presidência da VPFIG. Aqui temos algumas ações do projeto, então a gente trabalha desde cards, que trabalham essa temática do livro infantil, a difusão do passaporte do pequeno leitor, que é um material desenvolvido pela FEB, e o nosso Padlet do projeto de leitura também está à disposição com bastante material e ele vem sendo alimentado. A divulgação do Clube do Livro da FEC. Vamos desenvolver também uma apostila com ferramentas pedagógicas para os evangelizadores. Pretendemos trabalhar na divulgação e ou criação de audiobooks, isso ainda não foi feito nada, mas está no nosso plano de ação. O diálogo literário, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o nosso segundo diálogo literário, e uma criação de equipe para avaliação de livros infantis. Então, a gente já está com essa equipe montada e trabalhando. Aqui algumas sugestões de temáticas que são trabalhadas em cards. Estou passando rapidamente porque isso é só uma revisão do projeto, ele está à disposição de vocês, o PDF. Aqui é a ação do livro do bimestre, então a gente possui uma ação onde pegamos o livro que é trabalhado dentro do livro do Clube do Livro Infantil da FEC, e em cima desse livro criamos material para instigar tanto os evangelizadores como os pais em pensar diferentes formas de trabalhar aquele livro. Então, a gente vai apresentar para vocês dois vídeos mais para frente, que foram feitos em cima do livro de hoje, que é Talentos do Coração, como uma exemplificação dessa ação. Aqui tem o nosso cronograma. Isso aqui é mais ou menos o esqueleto que a apostila para os evangelizadores vai ter. Então, desde dicas de contação de histórias até orientações para o passaporte do pequeno leitor, o incentivo aos espaços de cantinho de leitura. A parte de audiobooks, vamos atrás do que já existe e pensar formas de criar novos, né? Porque também tem a questão dos direitos autorais, que a gente tem que ter um cuidado, mas há essa possibilidade. O diálogo literário, que é o que nós temos hoje, e a equipe de avaliação literária. Está montada com o esqueleto também do objetivo dessa equipe, os critérios e como ela vai acontecer. Seria isso. Esse é o projeto de incentivo à leitura. Esse PDF ele está à disposição de todo mundo. Quem tiver dúvidas ou sugestões, por favor, a equipe
vai adorar ouvi-los. Agora eu passo a palavra para a Amber. Obrigada, Camila. Então, é com muita alegria que a gente passa agora para a nossa parte principal, que é o nosso diálogo, né? E então eu queria apresentar o nosso autor de hoje, um dos dois, né? O autor do livro do mês do Clube de Livros Infantil da FEC desse bimestre. O livro escolhido foi Talentos do Coração. Então, o Andril Quadros é graduado em Pedagogia, trabalhador e evangelizador do Educandário Espírita Nosso Lar, de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, vice-presidente da União Espírita de Eldorado do Sul, colaborador da FERGS na área de unificação e do programa Conte Mais, e também autor da FERGS Editora. Nós escolhemos o livro Talentos do Coração porque ele nos chamou a atenção, né? Primeiro, por tratar de um tema muito importante para todos nós, pais, educadores, evangelizadores, que é a inclusão, né? Traz o personagem do o autista, né? Numa história como participante da história, um protagonista da história, e porque ele escolhe a poesia, né, como forma de narrativa para contar a história para nós. Então o livro é uma delícia. Eu não estou com o meu exemplar aqui porque ele foi lá para Saio, né, Saio. O exemplar do Talentos do Coração, então não posso mostrar ele aqui fisicamente, porque ó, tá lá, Saio mostrando o Talentos do Coração, tá lá com ela, né? E quem olhar ali do Andril também atrás dele tem o livro ali para quem ainda não conhece. Aí, ó, lindo livro, muito bonito, a proposta gráfica também ficou bem legal. E aí, então, antes da gente começar a conversa, fazendo essa apresentação, a Camila vai apresentar para nós, então, Andril, um videozinho que nós fizemos sobre o livro, tá? Para todo mundo ver. Vamos lá, Camila? Olá, amiguinhos! Rafa, ontem eu li um livro de poesia muito legal chamado Talentos do Coração, que fala sobre o autismo. Uau! É um assunto muito importante. É verdade? Explica pro pessoal da FEC o que é o autismo. Autismo é quando a gente ajuda as outras pessoas de coração. O quê? Não, isso é altruísmo. Ah, tá. Então não sei o que é. Que tal se a gente ler o livro juntos e depois conversar com nossos amiguinhos do Instagram da FEC e ver o que eles acharam? Ah, que ótima ideia, Duda! Eu tô super curioso para aprender tudo e conversar com os coleguinhas depois. Será que eles vão ler também? Claro que vão, Rafa. Você não vai querer ser o único sem saber, não é? Ah, não mesmo. Eu vou ler agora. Tchau, amiguinhos! Tchau! Obrigada, Camila. E agora eu passo a palavra então para a Nailka, que vai apresentar a nossa segunda autora. Boa noite a todos. É uma grata satisfação estar aqui com todo mundo, né? E eu queria dizer que a família também está muito envolvida com essa tarefa do incentivo à leitura, né? Porque, afinal de contas, quem que é o protagonista para comprar os livros são os papais, né? Quem que vai apresentar em casa os livros são os papais. Então, eu vou ter a satisfação de dar as boas-vindas para a Lúcia. Muito obrigada por esse companheirismo de sempre que tu tens com a gente de Santa Catarina, sempre esteve aqui com a gente, né? Então, a Lúcia é educadora, expositora, escritora espírita. Publicou vários livros voltados à família e para os evangelizadores. Há muitos anos, ela colabora na formação de educadores espíritas. Atualmente, faz parte da equipe de inclusão da AIGE, que é a área da infância e juventude da FEB. E a dica de hoje para nós são dois livros maravilhosos. A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. Como esse tema combina com o nosso tema de hoje, a gente teve a grata ideia de convidar
a Lúcia para trabalhar com a gente hoje aqui. E ela lançou também um outro livro que é maravilhoso, Além das Telas Digitais, aonde ela fala também para nós da importância da literatura, né? Como uma das forças nossas para tirar as crianças das telas. Então, Lúcia, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou ficar a Amber de novo. Então agora a Camila vai passar o segundo vídeo para nós e daí nós vamos para o nosso diálogo. Vamos lá, Camila? O livro dos talentos conta que o coração não faz de conta, ele sente de montão. Nessa linda história de Antônio, surge uma pequena confusão, com família, bolos e brinquedos, mas logo vem a compreensão. Antônio é muito especial e, assim como nós, precisa de atenção. Ele brinca um pouco diferente, mas tem um grande coração. Em uma história sobre autismo, onde olhamos com compaixão, quão bom seria aprender um pouco mais sobre inclusão. Vem com a gente nessa jornada, Chame os amigos e a família para essa missão. porque sem carinho e amor não somos nada. Nos ensina Jesus em sua maior lição. Uau, Rafa! Eu tenho certeza que os nossos amiguinhos vão adorar esse livro. Eu tô ansioso para saber o que eles vão achar do livro. Até a próxima, amiguinhos! Boa leitura! Tchau! Tchau! O livro Talentos do Coração ajudou a gente a revelar talentos também do Estado, né? Então, vários grupos têm se revelado com os seus talentos, fazendo essas intervenções conforme as propostas que a gente vai trazendo, e o pessoal foi abraçando, né? Ficou muito legal mesmo o pessoal que fez com os fantoches ali, né? Então vamos lá, passando agora para aquilo que nós estamos aguardando, que é esse diálogo, né? Andril e Lúcia, sejam muito bem-vindos. E eu vou começar então as perguntas pedindo primeiro para o Andril. Como é que surgiu essa história Talentos do Coração? Conta para nós. Boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos juntos, com todo esse carinho aí da nossa FEC. Nós que, dentro do âmbito da unificação, aqui no estado do Rio Grande do Sul, muito lemos e estudamos sobre Oswaldo Neves, né, no seu trabalho junto com Francisco Spinelli aqui do Sul. Então, unir essas caravanas de trabalho é algo que fala diretamente ao nosso coração. A gente fica muito feliz desse encontro. E o livro, ele nasceu, na verdade, a história do livro, ela nasceu muito antes do livro, né? A gente foi parar para pensar já no âmbito da evangelização, que é a evangelização do Espírito. Então, já faz mais ou menos 10 anos. E desde que nós entramos para a evangelização, para o trabalho da evangelização, nós somos muito parceiros do programa Conte Mais da FEDS, onde a gente atua também junto à nossa federativa aqui do Rio Grande do Sul, que é um trabalho galgado em cima de histórias, né? Foram histórias que foram construídas lá em 1940, 1950, com a Cecília Rocha, com a Diná Fagundes aqui do Sul, que depois foram organizadas, né? Sendo publicadas pela editora da FEDS. E, então, as histórias e a evangelização na nossa vida, ela sempre esteve presente, né? Eu lembro de eu sempre participar da FEDS nesses momentos de contação de história quando eu era pequena. Então, durante o nosso trabalho de evangelização, as histórias sempre foram usadas com essa potencialidade evangelizadora, né? E a gente sempre teve muita facilidade nesse processo. E com isso, houve uma época, no nosso centro espírita, especialmente, que começaram a surgir naturalmente alguns casos, né, com algumas crianças ali com as suas características, e que não participavam primeiramente do nosso ciclo de atividade, da nossa turminha, mas as evangelizadoras não sabiam muito bem como conduzir, e nós intuitivamente íamos acolhendo e íamos, né, trabalhando. Eu lembro o João, que até hoje ele está com a gente agora, está com 15 anos, está maior que eu.
E lembro que o João, ele só produzia embaixo da mesa. Ele fazia tudo que era pedido, mas ele pegava o material dele e tinha que fazer embaixo da mesa, e as gurias não sabiam lidar com aquilo, elas ficavam agitadas, né? E a gente ia, de alguma forma, assim, sem muito conhecimento, a gente ia conduzindo ali, ia dando certo, e nós fomos criando aquele grupo que foi se formando, e como a gente gostava muito de contar histórias, algumas histórias tinham que ser inventadas, porque não tinham histórias que falassem muito sobre esse aspecto das diferenças. E o Talento do Coração começou ali, né? Muito diferente, né, da apresentação que hoje ele traz no livro, mas começou ali a história do Talento do Coração. Ora eu contava de um jeito, ora eu contava de outro, nunca me atrevi a escrever essa história, era algo que ficava no campo do pensamento, e toda vez que surgia a oportunidade a gente dava uma adaptada, uma mexida, ia inclinando para dar enfoque mais a um assunto ou outro, né? Mudaram os personagens, os nomes, as situações, mas a essência ela permanece a mesma desde aquela época. Os maiores, os jovens de hoje que já estavam comigo naquela época, eles olham o livro hoje e dizem assim, finalmente, né? Saiu a história, é aquela mesma história, era aquela mesma história. E acima, né, de nós tentarmos provocar essa questão da interação das diferenças, o nosso objetivo sempre foi que nós cultivássemos um olhar de empatia e de compaixão, né? Que é aí a exemplo do mestre, da lição que ele deixou como o melhor caminho da inclusão, né? Em qualquer situação de diferença, qualquer classe social, diferença de gênero, de raça, de ideologias, né? Se a gente agir com o sentido da empatia e da compaixão, a gente promove a inclusão em todos os aspectos. Com o tempo, a gente nunca se atreveu a escrever essa história, a gente nunca se achou, né? Apesar de sempre trabalhar também junto da FEBS, no desenvolvimento dos livros ali, que hoje nós temos um programa através da FEBS, dos lançamentos de livros infantis intensos, e junto com o Conte Mais, a gente nunca se atreveu a, né? A gente nunca se achou assim no direito de se envolver naquela área que a FEBS já era tão característica. E, paralelo a isso também, a gente foi atendendo esses casos de autismo até que apareceu no nosso meio doméstico, né, o Marco Antônio, um irmão que veio assim na rapa do tacho, que é o Antônio que inspira, né, a obra, veio 20 anos depois, e desde pequeno manifesta, né, essas características do espectro autismo, até a gente alcançar o diagnóstico, características específicas, né, e que foi dando o tom, né? Depois que ele veio, e aí essa interação com o mundo do TEA deixou de ser algo profissional, algo das atividades, e começou a ser algo intensivo no nosso convívio, então parece que a história ela tomou um outro tom, né? Ela criou corpo. E aí a gente, por andar sempre na federação, a gente foi convidado primeiro a escrever um livro para jovens, né, coletivo, onde a gente apresenta ali algumas lideranças do nosso movimento espírita, junto com a Carolina Reis. E aí as meninas do Conte Mais dizem assim, como tu te atreve a escrever um livro para jovens e não escreve um livro para crianças? Tu está sempre aqui atendendo as escolas com a gente. E aí veio a pandemia, eu digo, tá na hora, né? E aí, na pandemia, nós fomos escrevendo pretensiosamente, deletavam um estudo, achavam que não estava bom, e foi indo. Depois veio o namoro com a Febres, quando nós compartilhamos com a Febres, que tem uma equipe editorial tremenda, assim, de cuidado, de zelo, de análise, né? E aí foi depois aí mais 2 anos, mais ou menos, de construção de talentos do coração, até que a gente chegasse na obra que tem hoje. Mas é algo que fala profundamente aos nossos corações por essa caminhada que ela foi tendo, né? Tendo a nossa evangelização como laboratório dessa história, né? Então foi uma história que ela foi amadurecendo ao longo do tempo e que hoje nós temos
a oportunidade de, através da fé, nos acertar o nosso movimento espírita. Beleza, que história linda, né? Que legal a gente saber que dentro da família, então, veio esse impulso final ali. Então, agora eu quero perguntar para a Lúcia. Lúcia, o que que fez você começar a escrever para os evangelizadores? Conta pra É, gente. na verdade, essa questão. Boa noite a todos, é uma alegria enorme estar com vocês. Eu tenho que fazer o gesto que eu faço sempre, que não é mentira, que aqui dentro bate um coração catarinense. Todo mundo sabe isso, né? Estou vendo aqui minhas queridas amigas, meus amigos, é bom demais estar com vocês. Queridos, sobre essa história do livro, à medida que vocês falavam, eu me lembrei que em 1998 eu publiquei esse livro, Conte Outra História, que era o meu primeiro livro para evangelizadores, e que, na verdade, tem duas partes. Uma parte eu explico um pouco sobre o processo de aprendizagem, e depois, partir das histórias, eu ensino como trabalhar. É um livro que já está esgotado, né? Eu nem me lembrava, mas à medida que a gente foi falando aqui, eu falei, epa, agora, especificamente o livro do autismo, que já é acho que é o 12º, 13º, é o 13º, porque eu tinha livros anteriores, livros do autismo, vocês estão com ele aí. Deixa eu. Pareceu um pouquinho diferente. Eu sei que já está com a terceira edição, na quinta edição. Na verdade, eu tinha livros acadêmicos, né, quando eu comecei a escrever livros espíritas, então, a história especificamente do livro do autismo é diferente. Eu sou de uma casa espírita, sou da Casa de Batuíra, e da mediúnica, no momento, mais estava na sustentação, mais no diálogo. E já não era a primeira vez que Dona Nália Franco já havia mandado uma mensagenzinha para mim. E eu me surpreendi muito há uns 3 anos atrás, quando ela mandou uma mensagem específica. Minha filha, é preciso que você cuide dos autistas. Aí eu disse, opa, Nália Franco, que bom que você está aí, Amber, com ela na mão, né? Que eu não chamo nem de Anália, é Dona Anália, Dona Anália. E aí, o que que aconteceu? Eu fui correr para buscar auxílio. E as coisas começaram todas a cair na minha mão. Pra vocês terem uma ideia, quem já leu o livro sabe que tem uma mãe que escreve. Essa mãe nada mais é do que a Berenice Piana. A lei que protege os autistas no Brasil chama-se Lei Berenice Piana. Berenice é mãe de autista, ela foi aquela pessoa que mais lutou, a lei é de 2012, fiz agora, o ano passado, 2 anos atrás, fez 10 anos, e a Berenice é espírita. Então, num dos encontros do Raul Teixeira, aqui na minha cidade, quando nós já estamos, a cidade toda, todo mundo espírita, vai para lá, chego eu lá num daqueles. Estou passeando por ali, uma amiga me chama de meu Deus, duas pessoas que eu queria tanto unir. Lúcia Moisés e Berenice Piana. Eu digo, brincadeira, né? Dona Nália. E aí foi, a Berenice ditou muita coisa, abriu todas as portas para eu estagiar, para eu aprender, para eu conversar. Deu muito material e me deu o prazer de ser a mãe do livro. A única tristeza que eu fiquei é que ela não quis botar o nome, porque na ocasião que o livro estava saindo, é, havia uma briga. Ela dirige 2 clínicas de autismo, hoje 2, e a lista de espera já está em mais de 500 pessoas. E ela disse que há muita disputa. Ela disse: se a turma sabe que que eu sou espírita, vão achar que eu estou protegendo. Então é melhor não botar. Vamos inventar aí um pseudônimo. Ela é a Angel e o Dayan passou a ser o Léo. Mas, na verdade, é a Berenice Piana que me deu a honra, né, de trabalhar comigo. Então, foi essa a história do livro. E que eu senti necessidade, né, de trazer para a evangelização, porque eu já estava trabalhando na equipe da FEB, de inclusão, e a gente percebe que havia uma lacuna muito grande, porque, até onde eu sei, basicamente o livro do Hermínio, que ainda é, né, nosso grande referencial, do Hermínio Miranda. E é um prazer estar aqui com vocês, estar com o Andrew. Que bom.
Muito bom. O prazer é nosso, né, de receber vocês, dois estados aí, irmãos de Santa Catarina, se fazendo presentes, né, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, aí os rios, né, os rios nos conduzindo para o mar divino do conhecimento. Eu tenho que dizer que os livros da Lúcia são maravilhosos, eu tenho alguns aqui comigo, né, que eu sou fã há muito tempo e eles estão marcadinhos, inclusive vários aqui, com os post-its, com as marcações. E esse a evangelização de portas abertas para o autismo é um espetáculo, né? O livro ficou maravilhoso e você, como uma grande educadora, trouxe para nós conhecimentos assim importantíssimos, né? E fica claro, fica tão bom que eu tenho indicado esse livro para não espíritas, né? Para educadores fora da evangelização. Eu digo, eu sei que ele fala evangelização, mas leia mesmo assim, porque é muito bom realmente. O livro ficou excelente, né? E eu queria então perguntar para o Andrew por que ele escolheu a poesia para escrever o Talentos do Coração como forma narrativa. Deixa eu só fazer, assim, de antemão, um agradecimento à Lúcia também, né, por essa oportunidade da FEC aí também, e dizer que esse livro, A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, a gente usava muito do Hermínio como referência, mas que é um livro muito denso, muito técnico, né, que é a característica do Hermínio nas suas escritas. E o livro da Lúcia, ela vem como um respiro, né? É um livro vivencial que nos oportuniza. Aí eu acho que o lote do livro ele veio direto do Rio Grande do Sul, tanto que a gente distribui ofertas daqui, né? Nessa proposta mesmo de conscientização do autismo. E essa característica da literatura da Lúcia também, de ser uma leitura clara, objetiva, trazendo tudo forte. Então, é referência do nosso trabalho e a gente agradece essa oportunidade. Obrigada. Né? E falando do livro, na verdade, no ano que a gente estava desenvolvendo a escrita do livro, veio pela Ferbis, um dos livros lançados pela Ferbis Infantil, ele era em verso. E quando chegou e nós fomos lendo, e sempre que chegava o livro da Ferbis, todo mês chega um livro infantil novo, eu sentava com meu irmão, Marco Antônio, e a gente ia acompanhando a história junto. Eu lia em voz alta e via as reações. Né? De vez em quando a gente mandava, esse não passou na seleção. E a gente viu que a poesia que o livro trazia provocou uma excitação, assim, fora do habitual. Né? Tanto para ele quanto para nós. Então, a gente gostou muito da maneira que foi apresentado e conversando com a própria editora, a Roseni disse para nós, a gente editorial da FES, ela comentou assim, olha, como nós temos dificuldade de ter livros assim. Né? Então, naquele momento, nós já tínhamos alguma coisa do livro escrito, inclusive um outro título, que o título não era Talentos do Coração, o título inicial era Menino com Paixão, depois ele foi mudando. E aí isso deu essa provocação. E aí nós percebemos que nós não sabíamos, não entendíamos nada de narrativa poética, de rimas, que tem todo um estudo, né? Tem toda uma organização. É difícil organizar uma rima bonita, rítmica, métrica, tem toda uma organização da estrutura da poesia, linkando o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, se tu for fazer desse jeito, porque tem diversas apresentações para uma rima coesa, né? E aí nós fomos estudando. E nós tínhamos uma amiga também, escritora, que toda vez que nós íamos escrevendo, e ela já escrevia alguma coisa de versos, de poemas e tal, e ela foi compartilhando com a gente também alguns estudos, né, que isso vai além da diversão para a criança, né? Ela estimula vários campos neurológicos, da própria fonologia da criança, a questão associativa, do pensamento comparativo, a musicalidade, né, do texto, a sonoridade da história, uma série de... E aí, quando a gente achou que o livro estava pronto, a gente mandou para ela e ela disse assim, tá lindo, mas tá uma rima pobre. E aí nós vimos que nós tínhamos que estudar um pouco mais.
ela disse assim para nós: não subestime as crianças, não subestime as crianças, não use rimas pobres, deixa o texto fluir. E aí nós apagamos metade do texto. E aí, num domingo, lembro perfeitamente, num domingo nós já estávamos na cama, era meia-noite, a gente sentiu um impulso, como quem dissesse assim, senta, né? Nós já estávamos senta na cama. E eu sentei. E aí os versos começaram assim a se reorganizar na minha cabeça. Aí o que estava lá no final veio para o início, e aí veio algumas ideias, a gente sentou e deu aquela ufa, né? E aí veio o texto, e aí a gente só deu depois mais umas organizadas e encaminhamos para a série, né? Mas, em suma, assim, a narrativa, ela veio quando nós ficamos apaixonados por esse tipo de narrativa. Nós já tínhamos lido alguma coisa do Chico em versos, né? Da própria psicografia do Chico, através do Maria Dolores, entre tantos, e que nos provocava essa sensação de um êxtase com a leitura, ela tem essa característica. E aí, quando nós vimos aquele livro das férias, quadradinho, em rimas, é assim que a gente quer entregar alguma coisa. E aí nós nos debruçamos. Então, quando nós estávamos escrevendo, foi acontecendo essas situações, né, que fez com que o livro se apresentasse dessa forma. Então, foi mais ou menos por aí que veio a questão da narrativa histórica. Fantástico, que incrível, que história ótima, né? E realmente, assim, gosto muito de ouvir você falar que não é para subestimar a criança, né? Porque é muito comum o adulto ter essa visão de que a criança é menos, né? E nós, como espíritas, que sabemos que a criança é um espírito reencarnado, né? A gente não sabe quem é que está ali, então não devemos mesmo subestimar a inteligência daquele que volta, né, e oferecer para ele os melhores, né, recursos de forma adequada, mas com certeza é maravilhoso escutar isso, né. Lúcia, eu queria perguntar para você se você já pensou em escrever para crianças. Não, não. Eu acho que eu não tenho esse talento. Realmente, eu admiro, gosto. Você vê que há quanto tempo que a gente está envolvido em livro infantil, mas eu não, eu acho que eu não teria esse talento. Até porque eu não sei, eu sou muito, talvez pela minha formação, né? Eu acho difícil. Deixo para essa garotada que tem talento, para essas pessoas que têm talento. Eu admirei tanto o livro dele, mas não, não, não é. Daí, pegando esse gancho, então, se você acha que não, né? O que você acha que não pode faltar no texto direcionado para criança, no texto infantil? Olha, eu queria contar um pouco dessa história. Primeiro, eu queria parabenizar vocês, que eu fiquei encantada com o projeto. Eu escrevo há anos, né? Mais de 15 anos que eu escrevo para um jornal. Este mês, eu escrevi sobre é, a importância da leitura, como tem que fazer a criança voltar a ler. O livro que eu estou lendo hoje é uma continuação do A Fábrica de Cretinos Digitais, de Michel Demerger, que se chama Faça-os Ler. Saiu agora, em novembro, porque ele mostra uma crise na leitura, a questão toda das telas, que está impedindo que as crianças tenham vocabulário. Isso é extremamente preocupante para o movimento espírita, porque como é que nós vamos formar novos espíritas e novas pessoas que não compreendem o que leem? Então, não que a gente não admita as telas, nós estamos falando numa tela, todos nós estamos em tela, mas a gente fala do excesso das telas recreativas. O meu ponto é esse. E nesse livro, Demirger fala: temos que pegar as crianças bebezinhos e começar a botar livro na mão. Os livros interativos, os livros, para elas entenderem que é importante ler e que é a única forma de desenvolver o pensamento, a criatividade, a viajar, a saber. E nós ainda, na questão espírita, como isso é importante. Na criança, de uma forma lúdica, então, o que precisa? A ludicidade, eu acho muito importante escrever dentro do nível de compreensão da criança. Quando você fala não menosprezar, é importante não menosprezar, mas lembrar, por outro lado, que existem, eu vou dizer um número grande de livros, sobretudo os livros mais antigos, que eu digo, gente,
Não adianta dar isso na mão de uma criança, porque basta a gente ter um mínimo de conhecimento do Piaget, né? Construtivismo. Ele vai dizer o seguinte: a abstração, olha lá, o balança. Eu fui professora de psicologia na Faculdade de Educação da UF aqui durante muitos anos, no mestrado em educação. Então, a minha disciplina era psicologia educacional, era psicologia da aprendizagem. Então, durante anos e anos e anos, trabalhei. Aliás, eu tenho um livro chamado Aplicações de Vygotsky, então, é educação. Então, quando eu vejo um livro infantil, como eu vi o seu, o André, como eu gostei, já escrevi no particular, como eu gostei. Acho que você chega no cerne ali, trazendo na ilustração, no tema, na utilização da poesia que a criança ama, ama, aquela coisa rimada, ela quer ler de novo, ela quer que ler em voz alta. Foi feito para ler em voz alta. Foi feito para, depois que para tudo, ela vai sentar e vai querer folhear de novo, porque ele é chamativo, ele é gostoso de ler, ele termina direitinho, não deixa uma coisa em suspenso, né? Então, e fala do universo da criança. Então, a primeira coisa, né, é essa ludicidade. Eu até dizia, e você tem esse elemento, às vezes alguma, eu uso essa palavra, que eu preciso até reformar a palavra, mas eu uso uma picardiazinha, uma implicânciazinha, um elementozinho negativo ali, para depois vir a iluminação né, do Evangelho de Jesus e tal. Então a gente lembra de tantas histórias, daquele menino malvado que saía quebrando tudo, aí depois ele volta consertando. São tantas as histórias interessantes assim, que tem sempre alguma coisa, alguém que implica com o outro, né? E que depois, não, peraí, não é assim, vamos corrigir isso, vamos. Então, são esses elementos que eu acho que são importantes, né? É, chamar mesmo a curiosidade, deixar. Tem um enredo, tem uma história, tudo isso estava presente. Então, mas eu insisto, não usar conceitos abstratos, mesmo que sejam espíritas. A gente tem formas de trabalhar aquelas ideias na época apropriada. Então, eu dou um exemplo, com todo respeito, eu faço parte de muitos grupos de evangelizadores, mas, por exemplo, você levar uma criança de 3 anos, 4 anos, a entender que nossa vida é um barco que navega nas águas que podem ser calmas ou tempestuosas, mas que a gente tem Jesus que vai entrar nesse barco e que vai conduzir esse barco. Gente, isso é tão abstrato. A ideia que a gente quer passar que essa criança vai achar que é botar o bonequinho do Jesus dentro do barco. E se você perguntar para ela, você está rindo, Amber? É Biba, né? Ô, Biba, se você perguntar para ela no final de que foi a aula, foi de botar o bonequinho de Jesus no barco. Eu tô rindo porque nós temos uma bebê de 3 anos na turma de evangelização que o evangelizador diz assim: Jesus está no nosso coração. Ela disse, mas às vezes ele sai e passeia pelo corpo. Então é bem isso que você está falando. Eu me lembro também outro conceito que se falava muito, me perdoe, mas aquele conceito de que Jesus é invisível, então pega o copo d'água, bota, mexe com açúcar, né? Prova antes, não tem nada, não tem gosto. Agora bota açúcar, mexe, desapareceu. Jesus é assim, ó. É igual a isso aqui, esse copinho d'água com açúcar que você vê, ele está aí dentro, o açúcar você não vê. O que é Jesus? É o copo com açúcar. Ou Jesus, não, Deus, perdão. Deus é invisível, desculpa. Deus, você não vê. Então, o que é Deus? É o copinho de água com açúcar. Então, cuidado, né? Eu acho que o primeiro cuidado é esse. Você tem que me perguntar qual é o primeiro cuidado? É dentro do nível. Segundo, ludicidade. Terceiro, belas imagens. Outro, essa coisa, esse jogo de coisinha que pode ser corrigido. Necessariamente não precisa, mas é bom quando tem. Então, você teve isso, né? Uma bela ilustração. Eu acho que a ilustração ajuda muito, porque a criança é muito visual, ela se prende muito no visual, esse colorido, esse visual, é mais ou menos isso. E parabéns, Andrew, que eu vi que você. André, como é que pronuncia seu nome, querido? Eu estou falando Andrew. Assim, uh, aqui no Rio Grande do Sul, dependendo da região do interior ou centro, a gente é chamado de um tipo. Tá? Então não se apeguem à pronúncia. Como é que é? A pronúncia correta seria Andrew.
Mas nós somos lançados no movimento espírita como Andril. Ah, Então, tá. todo mundo no movimento espírita nos conhece como Andril, porque é Então uma tá bom, liderança Andreu. nova. Andreu, não vou Eu falar mais acho mais, Andreu. eu acho mais bonito desse jeito, então eu vou te anunciar assim. E aí nós fomos anunciados assim, o movimento espírita gaúcho conheceu como Andril. E aí Tá ficou. bom. E só fazendo um ganchozinho ali, a Lúcia estava falando sobre a questão do lúdico, e ao mesmo tempo essas comparações que a gente tenta fazer, que às vezes não casa com as crianças, o próprio autista ele tem essa dificuldade de fazer essas relações com questões abstratas. Para ele, o racional é racional, o lógico é o lógico. Né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Né? Até isso foi uma pergunta que nos mandaram, né? As minhas perguntas vão ficar todas bagunçadas e fora de ordem, mas enfim, que diálogo é isso aí. Uma das perguntas que nos mandaram essa semana foi referente a isso até, então, já que o Andril levantou esse assunto, como é que a gente faz para contar as histórias para a criança que está dentro do TEA, quando ela não tem essa capacidade, né, simbólica, quando ela tem a dificuldade de entender os sentimentos, de entender as emoções. E eu sei que o livro da Lúcia fala sobre isso, mas queria ver se vocês querem contar um pouquinho sobre como é que é essa abordagem das histórias para o autista, para o espectro autista. Quer falar, Andreu? Primeiro a Lucinha, que tem mais. Ah, eu diria o seguinte: explica, pergunta o que que ele está sentindo, o que que ele está entendendo, né? Porque às vezes ele está entendendo sim, ou pode estar entendendo do jeito dele, como não é só ele, não, qualquer outro tipo de criança também. Muitas vezes a gente está falando uma coisa, ela está entendendo outra. Então, por exemplo, eu cito em algum dos meus livros, uma evangelizadora falando: você sabe o que é encarnar? Todo mundo sabia o que era encarnar. O que é encarnar? É ficar gozando um da cara do outro. Então, veja, ela já estava falando lá em reencarnação e tal, e no momento lá ela pergunta: mas vocês sabem mesmo o que é encarnar? Todo mundo dizia: eu sei, eu sei, eu sei. E não tinha ali uma criança com autismo. Então, veja, na verdade, é o tempo todo, não é só, é para todos que é que vocês estão entendendo. Vocês compreenderam? Vocês estão entendendo? E explicar com duas, três formas diferentes. Fala de um jeito, fala de outro, torna a falar. Por quê? Ele próprio vai começar a compreender. Dá um exemplo nele, da vida dele. Então, ela ficou triste. Você fica triste? Quando é que você fica triste? Né? Ah, ela não gostou. Você também não gosta de alguma coisa? Então, nós temos esse papel de ir trazendo, puxando dele o que é que ele está entendendo. E muitas vezes a gente se surpreende, não é, André? Surpreende. Não, já entendi. E a contação de histórias, ela tem essa característica de ser interativa. Senão ela é uma narrativa, ela não é uma contação de história. Né? Então a gente está contando, tá, e aí o personagem fez isso, mas e vocês fariam da mesma forma? Como vocês fariam? O que será que aconteceu depois? Será que o amigo perdoou, não perdoou? Qual foi a reação? Isso a gente vai fazendo esses filtros de entendimento. A Lúcia ia falando, o Marco Antônio, ele serviu muito quando chegavam os livros da Félix, ele ia analisando conosco, né? E aí tem uma história, o Jantar dos Bichinhos, da coleção Continuais. Então, saiu ilustrado, é uma série de bichinhos que vão compartilhando ali o seu jantar, ali, o tema fraternidade. E tinha um tipo-tipo, que é um pássaro. E o tipo-tipo, ele tem uma tonalidade, que agora não vou lembrar, e ali ele estava representado com as penas cinzas e vermelhas e tal. E quando eu comecei a falar do tipo-tipo, digo, você está lendo errado. Eu digo, por quê, mãe? Não, pela cor, é um pica-pau. Não é um tipo-tipo. Né? Então, perguntar também como a criança vê, como ela está interpretando aquilo. Não faz mal ser um tipo-tipo, ser um pica-pau, mas vamos facultar para que ela entenda o sentido da história. E isso a gente só consegue através desse diálogo, né? Dessa interação. Andril, é verdade que o livro Talentos do Coração vai ter uma continuação? Conta pra gente, é verdade isso? Como que é isso?
Pois então, não posso me comprometer. A gente sempre vai agradecer, sempre que a nossa casa de coração, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Então a gente agradece com um carinho enorme a isso, com todo o apoio, todo o carinho da FED, né? Por todo o trabalho, a atenção, o trato, o zelo, né? Editorial. Toda vez que nós entregamos um original, uma obra, para o Conselho Editorial da FERGS, há uma equipe que analisa, que avalia doutrinariamente, analisa também a questão se o linguajar é coerente com a faixa etária, com a proposta que está sendo apresentada, se o texto condiz com essa faixa etária, todo um conjunto, isso tudo junto assim, de forma muito carinhosa com o autor. Então, quando nós entregamos o Talentos do Coração, o título era outro, né? O título era Menino com Paixão. Aí as meninas, assim, vamos parar para pensar, com paixão apenas no título não vai dar uma conotação de pena, né? Quem sabe a gente muda só o título, e ali a gente foi moldando qual é a proposta. Então, assim, todo um cuidado em cima da obra para que a obra chegue realmente tocando os corações. Não é uma correção ao autor, não tentar potencializar aqueles talentos que vai ser no lapidado da obra. E isso tudo é um olhar atento que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul faz, com muita empatia, com muita paixão, né? Com todo o processo editorial, de ilustração, gráfico, cuidado imenso. Por que nós estamos dizendo tudo isso? Né? Nós escrevemos a sequência do Talentos do Coração. Também veio esse impulso de nós estarmos numa atividade cotidiana e, de repente, para e escreve. Né? E aí, a proposta é que vem agora o Antônio, né? O Talentos do Coração é uma história de fora para dentro, né? A interação social com o menino Antônio. A próxima história, que seria a sequência do Talentos do Coração, agora é o Antônio socializando. Então, é ele na escola interagindo com os colegas. Não vou dar muito spoiler, né? Mas a gente já encaminhou o original está com a FERGS, ainda está em análise, não tivemos um retorno ainda, está passando por essa equipe cuidadosa. Mas o que nós podemos adiantar é que nós temos um outro livro infantil que fala sobre educação de sentimentos, como lidar com a raiva, né? E que vai sair aí pela FERGS agora no início do segundo semestre ainda desse ano. Isso nós já podemos adiantar. Mas quanto à sequência do Talentos do Coração, há sim esse projeto, já se tem a estrutura dessa história, e quem sabe, né? Daqui a pouquinho. Vamos ficar de olho, né? E faço votos para que tenha realmente, porque a gente nota que é uma lacuna, né? Livros espíritas dirigidos para crianças e que tragam esses personagens, né? Dentro da diversidade, da neurodiversidade, que não é uma coisa que a gente encontra ainda, né? Então é um desbravador o teu livro também nesse campo, né? Sabe que a gente teve muita dificuldade, muita resistência em dar uma sequência. Porque essa história ela foi sendo construída ao longo de um tempo, assim, das nossas vivências. E quando ela chegou, realmente o nosso movimento espírita já é carente de literatura, principalmente pelo âmbito infantil que fala sobre inclusão. Então a gente se assustou um pouco com a repercussão que teve o livro. A gente não esperava, a gente foi muito pretensioso, né? Entregando aquilo que nós tínhamos ali de anos. E quando foi surgindo assim a sequência, nós começamos até com a FEBS, a gente tinha muito medo de não querer ser aquele que pega um modismo, né? Se aproveitar do tema ou do assunto para seguir uma sequência literária ou ter qualquer tipo de promoção. Né? Então, a gente teve muito cuidado, assim, né? A gente sempre trouxe junto com o conselho editorial, que não era esse o objetivo, mas era justamente essa análise de que falta literatura nesse sentido para que a gente aprofunda esse tema. Uhum. Falta. Uhum. Então, a gente está entregando, parafraseando Bezerra de Menezes, a gente sabe que o assunto é urgente, mas a gente não quer fazer nada apressado. Sim. Então, a gente...
Que legal. Bom, eu quero então perguntar para vocês, primeiro para a Lúcia, depois para o Andreu, se quiser complementar, como é que vocês veem o papel da casa espírita diante do tema da inclusão, né? Especialmente a inclusão quando a gente fala das crianças e jovens dentro do TEA. Qual é que é o papel da casa espírita nessa inclusão? Lúcia. Querida, eu acho que todo esse tema que nós tratamos aqui tem a ver com acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade na casa espírita, as pessoas pensam: vamos construir rampa, vamos colocar elevador, vamos falar em braille, qualquer coisa desse tipo. Que bom, isso é interessante, isso é bom. Só que a primeira, a que vem na frente, é atitudinal. Se nós não tivermos acessibilidade atitudinal dos nossos dirigentes, os nossos esforços serão em vão. Então, a primeira coisa é nós tentarmos tocar a sensibilidade dos nossos dirigentes. Eu acabei de ver que aqui, eu dei uma olhadinha para ver quem é que está por aí, eu vi que está aí a Silvânia, né, nossa querida Silvânia, lá de Camboriú, está aqui a nossa Nete também, aí o Moacir, tanta gente que a nossa lindinha Dilva, são pessoas que já vêm preocupadas em levar, né? Não sei os outros, mas eu estou falando de gente que eu conheço porque eu tenho contato, né? Eu viajei muito, eu fui muito para aí e já vi muito isso. Então, há uma abertura muito grande em vocês para essa temática da inclusão. Agora, nem todo mundo. Então, nós temos que, a Silvânia levantando a mão, está de câmara fechada, minha comadre, vamos aí, abre aí. É, nós temos essa brincadeira do comadre, não espanta, e tem a afilhada também. Então, a gente vai tendo carinho de tanta parte que vai colocando os laços afetivos assim. Pois bem, eu acho que é a questão mesmo de sensibilizar, porque não terá jeito, não tem jeito. Porque caso o dirigente entenda que atrapalha, porque a inclusão é para todos, né? Não é só nós estamos falando aqui do autismo. É, tem a questão do autismo, tem a questão do TDAH, tem a questão de todas aquelas deficiências motora, auditiva, visual, que vai implicar em novos recursos, em novas situações. E eu vejo muito um aspecto que na minha casa isso é maravilhoso, porque nós temos já há muitos anos um olhar muito afetivo sobre criança com autismo. Então, pode ir lá para frente, quantas vezes, antes de eu pensar em autismo, eu já fiz palestra com uma menina, que hoje é uma mocinha, que ela ficava assim na minha frente, ó. Eu, ela e o público, ela assim, ó. Nunca me incomodou, gritava, falava, nós tínhamos um piano, ela sentava, batia no piano, mas ali a casa é tão amorosa, o presidente é Hélio Ribeiro, muito querido aí por vocês do Rio Grande do Sul, ele viaja muito para aí, o Hélio Ribeiro. O Hélio diz, sabe, assim, isso não é problema, gente, ela está aqui, ela precisa. E uma coisa bonita que precisa também ser colocado é a questão das mães. Como é importante o acolhimento da família, sobretudo das mães. Nós sabemos que é um grupo imenso de mães solo, porque tem muito, infelizmente, tem muito pai que, diante da dificuldade, eles não conseguem superar e se afastam. Então, essa criatura, às vezes, a gente tem, eu fico meio assustada, porque eu acho que a gente tem romantizado muito, glamorizado muito o autismo, mas existem casos que são muito difíceis, mães que não conseguem dormir, crianças que passam a noite toda acordada, crianças que não falam e que às vezes estão com algum mal-estar e que se automutilam, se autoagridem, crianças que, para poder se autorregular, elas batem a cabeça, se maltratam. Ou seja, não é uma coisa tão glamourizada como eu tenho visto falar. Tenho preocupação com isso. Nós estamos falando do autismo de grau 3 de suporte. Pois bem, então, trazer essa mãe, cuidar dessa criança na evangelização, ter gente que possa cuidar, são 2, são 3, são 4, não importa. Vamos formar grupos dentro da casa espírita para ajudar
ainda que não seja na evangelização. Eu estou falando na hora da palestra, gente. Ela também tem o direito de ir lá assistir palestra, de tomar o passe. Essa criança, na hora do passe, nós todos na Casa Espírita temos que saber se ela gritar na hora do passe, se tem aquela sala reservada, se ela não quer entrar, se ela não quer sair. Vamos ajudar, vamos ver quais são os recursos que nós podemos fazer, né? Então, não vai, ela não quer ir lá, então vamos dar o passe aqui. Ah, mas eu também quero. Não, a situação é diferente. E deixar essa mãe ter um tempo para assistir palestra, ir à cantina, ir à livraria, ter um pouco de calma, tendo certeza que aquela criança está cuidada por nós. Eu acho isso fundamental. É uma fala maravilhosa, né? E muito necessária, assim. Eu acho que todo mundo é unânime aqui em tomar essa tua fala para o coração, né? Andril, você quer acrescentar mais alguma coisa da tua experiência dentro desse tema? Eu acho que a Lúcia ela foi perfeita, assim, porque dentro do guarda-chuva do acessibilidade, não adianta eu ter acessibilidade metodológica, comunicacional, arquitetônica, se eu não tiver atitudinal. Tudo cai por água abaixo. Não adianta eu ter uma rampa, não adianta eu ter a tradução em Libras se eu não tiver o atitudinal. E se nós formos pegar exemplo do mestre, né, a mensagem inclusiva do Cristo, ela é totalmente atitudinal. Né? E às vezes a gente se esquece do evangelizar a todos os agentes, quando a outra agente às vezes nos causa um desconforto. E evangelizar não é só no âmbito da evangelização da infância e da juventude, é evangelizar em todos os sentidos. É na fila do banco, no supermercado, aquela criança mais agitada que a gente não tem paciência, por que traz nesse horário? No ônibus. Cultura de acolhimento, de respeito, de inclusão. Reconhecer e valorizar essa diversidade, de experiências, de habilidades, de necessidades. Nós que nos dizemos típicos, nós somos cheios de necessidades. Então, isso implica criar em nós também esse ambiente para que todos se sintam bem-vindos e aceitos, independente das suas características. Muito bem. Possivelmente o centro espírita tem que partir desse norte. A gente vê muito um debate hoje de que o autismo não é uma doença que precisa ser curada, né? Mas é uma característica e que precisa, sim, orientação, educação, né? Auxílio, mas que não é um defeito, né? Mas uma característica. Agora, a gente vê muito hoje a questão da medicalização, né? A criança começa a sair daquilo que a gente considera o normal e aí vamos medicar, então, para ela, né, parar de incomodar, para ela não se sobressair, para ela não atrapalhar. Como é que vocês veem os recursos que o Centro Espírita pode oferecer para dar um suporte, né, para esses casos difíceis, além da questão da atitude inclusiva, esses outros recursos que o Espiritismo traz, né, traz assim tão ricamente para essas famílias? Eu acho que não há dúvida, né? Nós todos sabemos o que nós oferecemos na nossa casa, desde o atendimento fraterno, perguntar se quer o atendimento fraterno, atender, ouvir, disponibilizar quando a casa tem, na minha casa tem, outros tipos de atendimento com algum tipo de outra informação. Nós temos psicopedagogo, nós temos psicólogos, mas nem toda casa tem. E depois essas crianças podem já estar fazendo tratamento. Mas, sobretudo, as nossas terapias. Então, é a água fluidificada, é o passe, não é? Em alguns casos, até levar para a mediúnica, que a gente tem visto isso, né? Um acompanhamento na mediúnica. E, para nossa surpresa, eu não quero sair daqui sem falar isso. Sempre, eu gosto de contar um caso, já contei milhares de vezes, talvez você já tenha me ouvido. Eu faço fisioterapia, eu faço hidroterapia. E certo dia eu troquei de horário na piscina e caí na turma de um menino de 9 anos,
com autismo e síndrome de Down. E por conta ele não falava, e por conta da síndrome de Down, ele era muito sociável, muito. De brincar com todo mundo, de derramar água na gente, de bater no ombro, de jogar. Ele tinha umas coisinhas que ele jogava assim na gente para respigar água, todo mundo ria com ele, uma graça. Eu saio dali, que meu horário foi mais cedo, e vou conversar com a mãe. A mãe estava lendo um livro, eu me apresentei a ela e disse: você está lendo um livro? Que eu olhei o livro, ela estava lendo Caminho, Verdade e Vida. Aí eu disse: você está lendo esse livro? Ela disse: você conhece? Eu disse: conheço, é o livro do Chico, né? Ela disse: você conhece? Eu digo: eu conheço, eu sou espírita. Ela estava sorrindo para mim, ela mudou a fisionomia. Ela me olhou sério e disse: me diz uma coisa, você que é espírita, é verdade que meu filho nasceu com autismo porque ele foi suicida na vida passada? Aquilo eu abracei, eu não conhecia, eu abracei e digo: esquece isso. Nessa hora eu estava olhando para a piscina, ele estava ali brincando, eu digo: lá. Ele é a nossa alegria, ele pode ter vindo por tantos motivos, nós não sabemos. Então é bom que a gente pense sempre isso. Nós, espíritas, estamos muito habituados, até por conta da nossa literatura, porque é verdade, ter muita relação entre causa e efeito, ação e reação, mas nem todos, nem todos. Pode ser que venha para juntar a família, pode ser que venha por uma missão. O Divaldo tem falado para a gente que pode ser até para ajudar o tratamento. E a gente lembra sempre de Joana de Ângeles no livro Plenitude, quando ela diz, ela fala inclusive da causa e efeito de tantos e tantos casos, mas ela termina dizendo que, em nome do amor, muitos vêm para lecionar paciência, resignação diante das dificuldades. Então, elas já sofrem tanto, as famílias já sofrem tanto, nós não temos o direito de ficar colocando mais um peso. Vamos acolher, vamos tornar a coisa mais leve, vamos fazer a nossa parte e deixar que aquilo que acontece com este ser é problema dele com Deus. Essa é a minha opinião. A gente fica até sem palavras, né, diante desses casos. A gente sabe que muitas vezes eles são ligados à precipitação, né, em querer dar uma solução para a família e a pessoa perde a oportunidade, né, do silêncio nesse caso, né, o que deu essa explicação sem o motivo pautado no Evangelho, né? Andril, você quer colocar alguma coisa também em relação a isso? Só para fazendo novamente o link, assim, é que a gente, quando se torna espírita, a gente gosta de procurar os motivos, né? Como se as causas justificassem, né? E justificam por parte, mas não é o nosso objetivo hoje ficar resgatando o passado. Então, às vezes, a gente procura identificar a causa, se foi nessa, se foi na outra, por esse ou aquele motivo, esse ou esse teor, e esquecemos de colocar em prática a lei de causa e efeito para frente. A gente só usa para trás. Então, se hoje eu me vitimizo por essa ou aquela situação, é consequência das minhas faltas de ontem, mas eu não saio desse estágio. Eu tenho que aplicar a lei de causa e efeito para frente. O que eu faço hoje vai construir, galgar o meu amanhã. E quando a gente fala em autismo, em TEA principalmente, a gente tem que ver a missão especial desses espíritos que eles têm a sua encarnação para a sua trajetória nesse seu processo de crescimento espiritual. Todos nós viemos para isso, para construir um mecanismo de aprendizado e evolução individualmente e com as famílias que estão vinculadas. Então, se foi nessa, se foi na outra, não importa. Nós estamos aqui reunidos para crescermos juntos, para progredirmos juntos. Não há fardo maior do qual nós não tenhamos as forças necessárias para nos superarmos a todo instante. Então, eles nos ensinam lições valiosas sobre amor incondicional, sobre paciência, sobre compreensão, aceitação, valores essenciais para o desenvolvimento espiritual de todos nós que estamos envolvidos. Então, é sobre esse olhar que nós temos que ter isso aqui.
Maravilha! A gente lembra o ditado que diz que o vento que bate numa árvore mexe com todas as folhas, né? Cada criança com necessidades especiais que surge, ela é um ensinamento para todos, né? Para a família, para a sociedade onde ela está inserida, todos aprendemos. Uma turma que tem uma criança com necessidades especiais é uma turma que é convidada a um aprendizado extraordinário, né? Muito melhor do que uma turma que não tenha o diferente, né? A inclusão do diferente ali no seu dia a dia. Uma mensagem para as famílias que têm os filhos, famílias espíritas ou não, que têm os filhos dentro do espectro autista, dentro do TEA. Lúcia. Liga teu microfone para nós. Ali. Eu vou usar uma frase que nem é minha, é uma frase do Hermínio Miranda e que eu já vi Berenice falar muitas e muitas e muitas vezes. Quando você estiver diante do seu filho e que você sinta que tenha dificuldades, ame-o. Ame-o com todas as suas forças, ame-o com todo o seu amor. Agradeça a Deus a experiência de estar podendo viver ao lado dele, porque com certeza você vai crescer muito nesta vida. Não foi à toa que você recebeu no seu lar uma criança, não só com autismo, né, mas com qualquer tipo de, nós não falamos necessidades especiais, algum tipo de singularidade, né? Coisas um pouco diferentes. Amor, ame-o, ame-o, ame-o. Andrio. Eu vejo assim, é fundamental para a estrutura, para a harmonização de um lar, o cultivar do amor, né? Que nem a Lúcia trouxe aí. Então, independente se seja com TEA ou qualquer dificuldade que nós tenhamos no nosso âmbito familiar, mas olhando, né, para essas famílias específicas, possamos tirar muitas vezes algumas lentes que a sociedade nos limita e coloca, e valorizemos as habilidades únicas, né? Os talentos do coração que todos nós temos, que celebremos cada conquista, pois cada passo dado às vezes é difícil, né? A gente fala de famílias atípicas, eu não gosto desse termo, mas se nós tenhamos que usar famílias atípicas, que seja no sentido maiúsculo dessa superação, dessa resiliência, dessa resignação que elas têm que ter para continuar perseverantes na caminhada, né? Então, que possamos, como famílias espíritas que somos todos nós, caminhar juntos nessa jornada de aprendizado, de crescimento, nos sustentando com amor e compreensão, para enxergar o além desses desafios, a oportunidade que todos nós temos de ser seres humanos melhores, né? Mais compassivos, solidários, conectados com a lei de Deus. Isso nada mais é do que a expressão do mandamento maior, amar aos outros como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Então, esse incentivo de fé seja sempre o alicerce que sustente os corações. Nesse momento de dificuldade, porque nem sempre é fácil, mas tenhamos a certeza de que nós não estamos sozinhos, né? Esperamos sempre essa coragem, essa determinação, que tudo tem uma causa e também tem uma justificativa e nós conseguimos sempre nos sobressair com serenidade e resignação. Lembro muito, já falei aqui, do livro original, né? Acho que ele está ali. Teria que me levantar, está do outro lado. Do Emílio Tá Miranda, aqui? né? Autismo é uma visão espiritual. Eu não sei se ele está aqui à minha mão, todo lado da estante, mas é o autismo numa visão espiritual, porque tem uma parte nele que eu uso até quando eu faço as minhas palestras, quando o Hermínio conta um caso de uma criança que tinha autismo, não falava, nunca falou, e que, num desdobramento da mediúnica, ele chega e ele dá um recado para a família, né? Ele diz: conversem comigo, falem comigo, eu entendo tudo. Porque nós vamos encontrar em Kardec, quando ele fala das crianças que têm idiotia, e idiotia era o nome que se dava na época dele às questões de deficiência intelectual, que era o cretinismo, a idiotia, o retardamento mental.
hoje nós não usamos. Mas então, quando ele fala, ele diz ali tem um espírito encarnado, preso, que não consegue falar, que não consegue se expressar, mas que ele está entendendo. E nesse livro, eu destaco muito esse pedaço, porque ele diz, aí é para a família, conversem comigo, falem comigo, porque eu estou entendendo tudo. Como quem diz, me inclua, mesmo que eu fique parado, com a minha expressão parada, não estou reagindo, mas espiritualmente eu estou entendendo. Mas eu não conheço outros livros espíritas, é possível que tenha. Existe sim, eu não estou me lembrando o autor, não sei se é para paz, mas já existe um outro livro sobre autismo na visão espírita, eu acho que é a visão espírita do autismo, se eu não estou enganada. Agora, nós vamos encontrar muitos livros sobre autismo, mas aí já na área mais técnica, aquelas pessoas que defendem determinados tratamentos, e, enfim, aí já é um outro assunto. Do Hermínio é isso, é uma visão espiritual, o autismo, uma leitura espiritual, é esse o nome. E o Andrew, eu não sei qual foi o livro, Andrew, estou perguntando aqui. Era isso. Tem outro também, é Ah uma lá, visita. Luzia tem. Ah lá, levanta aí, Luzia. É esse o livro. Tem um outro também, que é da Você é editora uma companheira Clarim. muito querida. Não vou lembrar o autor, porque a gente vai, com Covid, a gente vai perdendo a memória. E é autismo e espiritismo, se eu não me engano, Eu daí acho que é esse o nome. Existe sim. A gente podia até fazer uma pesquisazinha rápida aqui. Alguém aí, por favor? Eu acho que é autismo e espiritismo. Mas eu não li, não sei se ele fala de família. Realmente eu não sei. mas assim, de referência é esse. Depois tem livros mais técnicos mesmo, como a Lúcia trouxe, que dá uma fundamentação, mas não tem assim um olhar, vamos dizer assim, de acolhimento que nem esses Tá mais aqui, voltados. olha. Isso, esse mesmo. Gustavo Henrique A de Lucena. Camila pôs ali, Autismo e Espiritismo de Gustavo Henrique de Lucena. Eu não li. Eu realmente não li. Você me perguntou, né, sobre livros e tal. Quando nós estudarmos sobre autismo, seria muito interessante que vocês todos, que nós todos, nos aprofundássemos um pouco mais, além da parte doutrinária, que a gente vai encontrar, mas que vocês também lessem um pouco mais sobre a parte científica. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita coisa que não é verdade, eu vejo muita coisa superficial, eu vejo muita coisa, porque parece que virou moda, né? Não o diagnóstico com autismo, eu digo falar de autismo. Se você abre o Instagram, por exemplo, o meu é só de autismo, então há muita coisa, muita desinformação. E quando a gente só se prende nas características, a gente fica um pouco perdido, porque a gente não sabe exatamente por que daquilo. Então, eu chamo muita atenção para as questões das funções executivas, para as questões dessa questão mesmo do cérebro, o que que se passa no cérebro. Continuo estudando. Hoje eu tenho mais noção de algumas situações que acontecem por conta do tempo. Tenho me voltado um pouco para isso. No próximo livro eu vou explicar melhor. Para certas situações, o tempo de conexão demora mais, as cognitivas. Para outros, ele é muito mais intenso e fica. Só isso, quando a gente entende, justifica uma série de comportamentos do autista, porque as que ficam são mais as sensoriais e ela permanece. Então, é o barulho que ficou, é a visão das coisas que ficaram, é a roupa que está desagradável que fica e pode ser gatilho para a crise. Mas, por outro lado, as coisas cognitivas, existe um espaço de mais, quer dizer, de sair de um neurônio para uma outra, a conexão neuronal leva mais tempo, sobretudo quando ela sai de um hemisfério para o outro, e que é mais lenta em relação aos neurotípicos. E isso faz com que
aquela informação que o outro no segundo pegou, ele vai ter que buscar, peraí, é o tempo que ele precisa. Só que quando a gente está acelerado, então no caso aí de uma história, que está contando a história, vou pegar o caso do Andreu, né? Do livro, é devagar, é dramatizando, é voltando, para dar tempo desse cérebro de perceber. Aí a gente vai falar do foco, da concentração, da memória, né? A memória é completamente diferente. Então, quando ele começa a falar, as pessoas só falam, né? Só, é assim, ele é assim, mas não sabe como é que lida. Então, essa questão da ecolalia, eu penso que numa sala de evangelização, como nós temos que trabalhar com as crianças, a questão do objeto de apego. Então, vejam, como dá trabalho para o cérebro, tanta coisa que dá trabalho para o cérebro, nós não entendemos por que que ele tem determinadas situações que ele vai querer. Ele, não, ele quer rotina, porque não dá trabalho para o cérebro. Ele quer um objeto de apego, que além de acalmá-lo, aquilo tudo ele conhece. Ele quer fixação em coisas que não saem do lugar, não saem do lugar, não saem do lugar. Então, está na sala de aula, se tiver um ventilador, que bom, aquele ventilador ali acompanha, sei exatamente o que ele faz. Então, são tantas situações que a gente, quando tem o conhecimento científico, a gente consegue entender que eu insisto muito nisso. Vamos olhar a parte científica? Então, queria dar esse recado. Maravilhoso, né? O conhecimento nos ajudando a amar melhor, né? A, a amar com mais acerto, né? Muito bem.